Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas aqui que estão aqui presentes. Quero agradecer aqui a presença de todos. Quero agradecer aqui em nome da CCSS e do Cefet RJ, né, e da nossa CPEX, a presença da Débora Barcelos, nossa convidada de hoje, para a nossa mesa redonda sobre faixa marginal de proteção dos rios, um estudo de caso sobre a tragédia de 2011 aqui na região serrana. Foi algo que foi muito de grande impacto para toda a população serrana, e nesse momento que a gente sempre fala aqui de Semana de Extensão, fala sobre a importância de todo o tripé de ensino, pesquisa e extensão, nós falarmos sobre um assunto que mexeu tanto com a nossa região é muito importante. Então, a Comissão de Coleta Seletiva Solidária do Campus Petrópolis fez a opção desse convite para a Débora nesse momento. Débora, deixo com você a sua apresentação. Antecipadamente já te agradeço pelo aceite. Muito obrigada. Agora a sala é sua. Obrigada, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é uma honra, né, estar podendo falar um pouco do meu trabalho do dia a dia. E quando eu decidi fazer esse trabalho de conclusão de curso, eu fiz justamente na área por ter sido tão impactante, né, essa situação que aconteceu nessa tragédia. Eu trabalhei ativamente, tanto em Petrópolis, né, na área do Cuiabá, como em Teresópolis. Na época eu estava grávida, já de 5 para 6 meses, mas a minha chefe até falou, fica no escritório. Eu falei, não, eu não consigo, eu preciso ir, preciso ajudar, preciso fazer alguma coisa. Então, assim, foi algo de muito impactante na minha vida até hoje, né? Tanto profissional quanto pessoal. E por isso eu decidi fazer esse trabalho, né? E é um trabalho que eu acredito que é de conscientização. A gente está em duas áreas aqui, no caso, mais próximas nossa, Petrópolis e Teresópolis, que são áreas turísticas, né? Que a gente recebe muito turista, além de toda a população serrana, né? E a ideia foi justamente fazer esse trabalho a fim de conscientizar a população sobre essas áreas de risco, tanto a preservação quanto as áreas de risco. Eu vou estar aqui agora compartilhando a minha tela. Então, área de preservação permanente, né, e área de risco. Qual a relação entre elas? Tem muita gente que não sabe essa relação, né, o que tem a ver a área de preservação com a área de risco? O que é, na verdade, essa área de preservação permanente? O que é uma área de risco? E, como eu falei, esse trabalho foi realizado lá com os moradores. Eu escolhi, no caso, o Parque Imbuiapá, a Posse, aquela região ali do Campo Grande, em Teresópolis, e eu iniciei esse trabalho em 2012, quase um ano após a tragédia, justamente por causa do meu trabalho, porque como a gente trabalhava ativamente, né, eu esqueci de falar, eu sou do INEA na apresentação, eu sou técnica ambiental do INEA, e eu trabalhava nessa época na parte de fiscalização. Então eu trabalhava diretamente em Teresópolis, né? Nesse ano especificamente eu fui chefe lá em Teresópolis, do INEA lá, então eu fazia toda a parte de fiscalização, de orientação ao público, e foi assim, era muito impactante ver as pessoas não acreditarem realmente que aquela tragédia tinha acontecido, porque eles estavam na beira do rio, não acreditar que eles estavam numa situação de risco. Então eu resolvi fazer essa pesquisa e documentar tudo isso, né? Na época o INEA estava lá fazendo todo esse processo do rio mesmo, da margem do rio, das barreiras que eles fizeram, das barreiras das cercas, né? Para prevenir novos deslizamentos. Então a gente estava fazendo todo aquele estudo de caso, de venda de casa assistida, de quem estava na área de risco, e tinha muita resistência da população. Então as pessoas tinham essa resistência quanto a sair da sua casa, não acreditar que realmente era a área de risco aquilo ali. E aí eu falei, eu vou fazer uma pesquisa, e eu fui a campo, não fui como técnica do INEA, né, fui como estudante para não interferir na pesquisa, e foi assim, extremamente impactante na minha vida também, de ver que aquelas pessoas não acreditavam que elas estavam na área de risco.
E eu começo falando sobre o que é, na verdade, da Constituição Federal que a gente tem essa parte ambiental, tá? Então, é assegurada a todos que, através da Constituição, o direito à moradia, ao meio ambiente preservado, e tendo como obrigação, tanto para a coletividade como para o poder público, preservá-lo. Então, é dever meu como cidadã e, no caso, eu, como sou técnica do INEA, também como poder público de preservar, né? Mas no geral, no Estado geral, Estado, federal, municípios, todos os entes, né, públicos, eles têm esse dever, mas também a gente como população, né? Que convive naquele lugar como morador, como turista. Então é um bem público porque todos têm o dever de protegê-lo. E o bem-estar da população, ele só vai estar na sua totalidade se essa população não estiver sujeita a riscos e desequilíbrios ambientais causados pela ocupação desordenada do solo. Então, para que essa população esteja no bem-estar, esteja equilibrada, ela precisa estar no local que não apresente risco. E o que na verdade, as APPs, Oi, elas... Débora, Oi, deixa eu pode te falar. interromper aqui um momento. É Uhum. que você não colocou no modo de apresentação. Só está no primeiro slide. E você não colocou no modo de apresentação. Só para que eu não te interrompa depois. Eu tinha feito no nosso teste. Mas o meu aqui está como apresentação. Eu imaginei, porque estou vendo que você está passando. Aí fala e não entrou. E por isso que eu te... Ele está somente... Ele está aparecendo tá todos os slides primeiro, em né? miniatura. Peraí, deixa eu voltar lá. Por favor. É porque eu acho que é importante, né? Você preparou os Sim. slides. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Tá no segundo slide. O trabalho foi realizado. Então, a Constituição Federal, aí, como eu estava falando, Obrigada. né, que é assegurado. Obrigada, tá? E aí, essas APPs... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tivemos um problema, nossa palestrante caiu. A internet dela, isso acontece, né, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho, que a Débora já vai retornar. Mas a internet dela parece ser travado. Já já ela vai conseguir voltar aqui. Só um momento, por favor. Vamos aguardar só mais um momento, que a Débora teve um problema com a internet dela e ela já está voltando. Ela já chegou na sala novamente. Só mais um momento, por favor. Oi, Não Débora, sei caiu. Se a internet caiu, o que é? Sem problema, já avisei aqui a todos na sala, a todos e todas. Assim que você se restabelecer, você pode continuar a sua apresentação. Ok. Tá indo, né? Tá indo certinho, áreas APPs. Ok. Então, o que são essas áreas de preservação permanente? Essa parte que vocês conseguiram escutar antes de eu cair? Melhor você passar a partir dessa parte, você começar. Né? Então, olha só, as APPs, elas são especialmente aquelas, as margens dos cursos de água e nas encostas e topos de morro. E, geralmente, elas são coincidentes com áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, em que a população com atividade agropecuária ou qualquer tipo de edificação
compromete a segurança da população residente. Então, geralmente elas coincidem, né? A APP junto com essa área de risco, principalmente nessas duas situações, que é a margem de curso d'água e nas encostas e topos de morro. O que são essas APPs? As áreas de preservação permanente são espaços territoriais cobertos ou não por vegetação, protegidos por lei e têm diversas funções. Entre elas, a de proteger os recursos hídricos, a estabilidade geológica e assegurar o bem-estar da população humana. E existem várias APPs, né, de topo de morro, de área de restinga, de margens de linha d'água, córrego, rio, nascente, e essas contêm seus parâmetros e faixas diferenciadas de proteção de acordo com cada uma. Então, cada faixa ela vai ter a sua especificidade e ela vai ter a sua faixa diferenciada de proteção. Eu trouxe uma imagem para vocês poderem ter uma ideia. Nessa parte aqui, ó, de cima, né, a gente vê que é o topo de morro. É a área protegida também, uma das APPs, que é dos montes, montanhas, serras, e o ideal é que ela esteja assim, né, que ela esteja vegetada, a não ser as escarpas, né, que elas ficam, não tem esse tipo de vegetação. E a gente descendo um pouquinho, né, a gente vai ver as encostas, que também elas são protegidas a partir de 45 graus. Então, se ela tem uma declividade maior do que 45 graus, ela também é protegida por lei. A gente vai ter a mata ciliar, no caso, que é essa APP das margens de rio, que ela vai depender, a proteção dela vai depender da largura do rio. Então, se um curso d'água ele tem até 10 metros, ele é protegido 30 metros para cada lado. Então, para o lado direito e para o lado esquerdo, a partir da borda, 30 metros é a área protegida. Se ele tem de 10 a 50 metros de largura, são 50 metros em cada margem. De 50 a 200, 100 metros em cada margem. De 200 a 600, 200 metros em cada margem. E acima disso, ele vai ter 500 metros em cada margem. Então, essa parte, essa margem, né, tudo que é vegetação em volta dela, a gente chama de mata ciliar, que é o que é protegido por lei. A gente também tem as nascentes, ou o olho d'água. No caso, ela vai ter 50 metros em torno dela de faixa marginal de proteção, no caso de APP, né, de área de preservação permanente. Também é protegido, também é proibido construção, qualquer tipo de intervenção em volta disso. Além disso, a gente vai ter as restingas, né, que são as APPs que cobrem essas áreas fixadoras de duna, estabilizadoras de mangues, que a gente não tem aqui, né, na região serrana, por ser uma área mais costeira. E o que são faixas marginais de proteção que eu acabei de falar? Essas faixas são as faixas de terra às margens de rios, lagos, lagoas, reservatórios d'água, necessários à proteção da defesa e conservação e operação de sistemas fluviais e lacustres. Essas faixas de terra são de domínio público. O que é isso? Eu posso ter uma casa, um imóvel, um terreno, que nesse terreno, mesmo ele sendo meu, essa margem, ela pertence também ao Estado, né? Então, se eu quiser fazer qualquer coisa, qualquer modificação, até para colocar uma cerca, o certo seria pedir ao ente público essa autorização. Até para poder passagem de fauna, de flora, né? Se você tiver que fazer uma intervenção, como foi o caso que a gente vai falar da tragédia, uma intervenção com máquinas, uma intervenção nessa faixa que o Estado precisa entrar, essa faixa precisaria estar desocupada para que fosse feito isso. E a área demarcada como FMP é uma área não edificante, ou não edificante. Isso é, onde não podem ser erguidas construções em virtude tanto da proteção do ambiente, quanto da própria segurança das edificações e das pessoas que nelas habitam ou fazem uso. Então, no Rio de Janeiro, o INEA é que faz essa demarcação, o Instituto Estadual do Ambiente. O que é isso? O empresário, né, ou alguém que queira construir algo, ele está numa área urbana consolidada, que por lei essa faixa pode ser reduzida nessas áreas consolidadas. Então, tanto o empresário, num licenciamento ambiental, quanto numa casa, ele precisa entrar com o processo do INEA para demarcar essa faixa marginal, e aí é feito todo um estudo de hidrologia, do solo,
da vazão, de tempo de recorrência de chuva. Esse tipo de estudo ele é feito, né, pelo órgão lá no Rio, e aí dentro desse estudo ele vai demarcar a faixa. Então, às vezes, uma faixa de 30 metros ela cai para 15, ou até mesmo para, no caso, faixas menores como 5, 2,5, se for córregos muito fininhos, muito pequenininhos, ou que só são linhas d'água, no caso, com chuvas, né, esse tipo de coisa. E qual é a diferença entre a FMP e a APP, né, a área de preservação permanente? A faixa marginal é um tipo específico de área de preservação permanente, nos termos do artigo 268 do inciso 3 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A FMP e a APP, elas coexistem, elas são ligadas, né, tendo referências distintas. Então, a faixa marginal de proteção, ela vai visar proteger especificamente o corpo hídrico. Então, por isso que eu falei que é feito todo o cálculo de vazão, todo o cálculo de tempo de recorrência de chuva, de cheias, esse tipo de coisa. Enquanto que a APP, no Código Florestal, ele tem como objetivo a preservação da vegetação como um todo. A mata ciliar, no caso, como eu falei já um pouco lá atrás, ela é a formação vegetal característica de margens ou áreas adjacentes ao corpo d'água. Então, nesse slide aqui a gente pode ver esse lado esquerdo, né? Ele está com o rio, tem um rio, né, no meio, um curso d'água, e ele tem um lado esquerdo que é a área que está preservada, é uma área que tem vegetação, tem árvores, tem gramíneas, né? Tem vários tipos de vegetação. No lado já direito, é uma área sem essa vegetação. Então, é uma área sujeita a estar fazendo esse carreamento de sedimento, deslizamento, erosão de uma maneira geral para o curso hídrico. Então, é muito mais fácil, numa chuva, essa parte que está sem a mata ciliar, ela drenar todo esse sedimento para dentro da água. E aí, além do assoreamento, né, que a gente acaba acontecendo nos rios, eles acabam diminuindo de tamanho e por conta disso o aumento de cheias também prejudicam, né, os seres aquáticos, toda essa situação. Então, a mata ciliar é formada de vegetação característica de margens ou áreas adjacentes aos corpos d'água, sejam rios, lagos, represas, córregos ou várzeas, e que apresenta uma composição de espécies típicas, resistentes ou tolerantes ao encharcamento e excesso de água no solo. Então, não é só qualquer vegetação, né? Ela tem uma característica, essa vegetação que está nesses cursos de água. E dentre as inúmeras funções atribuídas a essa formação, ele vai oferecer o habitat e refúgio de alimento para a fauna, atuar como corredor ecológico, né? Onde toda a parte de fauna e flora ele vai poder estar ali naquele corredor, e fazer a manutenção do microclima da região e da qualidade de água, e também minimizar os efeitos das enchentes. Por quê? Essa mata ciliar, ela vai deter um pouco da água. Então, a água ela vem com uma certa pressão, a água da chuva, ela vem com uma certa pressão, e essa mata ela vai conseguir diminuir essa pressão para que a água entre no solo de maneira mais leve, né? Vamos colocar assim. Ela não entra com tanta pressão, com menos pressão no solo, para carregar menos sedimentos para dentro da água. Então, assim, é importantíssimo isso, no caso das enchentes, das cheias, para controle justamente dessa situação da cheia e da velocidade da água também, do escoamento da água da chuva. E o que são áreas de risco? As áreas de risco, eles são as regiões onde é recomendada a não construção de casas, instalações, pois são muito expostas a desastres naturais, como desabamentos e inundações. Nessas duas imagens aí, a da esquerda, a gente pode ver a parte do rio e as casas que estavam justamente nessas APPs, né, nessas áreas de risco, completamente destruídas pela força da água. E a água vem e ela, dependendo do volume da água que vier, ela vai destruindo e atinge essa área de risco. E no slide, na foto à direita, a gente vê as construções de topo de morro e de declividade, que também são outras áreas de risco, no caso de desabamentos, né, de escorregamento de massa. E o que é risco? O risco é uma ameaça ou perigo de determinada ocorrência,
Correr o risco é estar sujeito a passar por um episódio arriscado, ou seja, um episódio temerário que pode acarretar alguma consequência. No mundo atual, a percepção de risco pode ser vista como sentimento que está relacionado ao nosso instinto e como reações instintivas ao perigo. Esse sentimento intuitivo é o meio predominante dos humanos avaliarem os riscos. Então, a nossa percepção de risco é que vai dizer se aquilo é arriscado ou não. Por isso que é tão importante, no caso que a gente está falando aqui, a parte da educação ambiental, de apresentar para essa população ribeirinha, para essa população, às vezes, de baixa renda, que acaba construindo encosta, essa percepção de risco. Porque muitas vezes eles não têm essa percepção de que eles estão em risco. Né? Isso é muito subjetivo. Então, o risco, às vezes, para mim, não é o mesmo que para eles. E por isso é tão importante a gente estar fazendo um trabalho e mostrando justamente o que é risco para essas pessoas, né? Então, na maioria das vezes, as famílias de baixa renda são os que estão em risco e que sofrem as maiores consequências dos desastres naturais por sua vulnerabilidade, e isso agrava as consequências do evento atual. Quando a gente olha, né, para a população hoje das nossas cidades serranas, né, a gente vê a quantidade de pessoas justamente de baixa renda que acabam fazendo construções precárias, às vezes sem fundações, com certeza sem engenheiro, e áreas que às vezes elas não acham que tem risco, ou até acha, mas às vezes não tem também onde construir e acaba construindo lá. E num país continental como o nosso, a parte de fiscalização ela é muito complicada. Nós temos poucas pessoas, tanto na esfera municipal, estadual, federal, poucas pessoas para fiscalizar pelo tamanho que é. Né? Por exemplo, hoje o INEA ele atende 10 municípios. Então, nós temos 5 ou 6 fiscais para atender os 10 municípios da região. Assim como se a gente pegar cada município, a pessoa, o fiscal da Secretaria de Obras, geralmente são 2 ou 3 fiscais que tem na Secretaria de Obras para fiscalizar todas essas obras. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Tanto para quem é agente público, mas também para os educadores, né? Porque eu acho que se isso fosse debatido mais na parte educacional, essas pessoas elas saberiam que elas estão correndo um risco ali. Então, acho que, de repente, ia procurar outros meios da sua moradia. E muitas vezes as pessoas, que foi o que eu estava falando, não têm eles são áreas de risco, não têm essa percepção. E por causa disso que essa pesquisa foi feita, né? As APPs são áreas de risco e não deveriam ser habitadas. Isso aí é fato. E a gente viu em 2012, mudou o código, né, florestal, e algumas coisas ficaram assim um pouco contrárias ao que estava antes, né? Ficou menos restritivo, mesmo depois de toda essa tragédia, e a gente hoje vê, no geral, a política ambiental do Brasil, como está indo, né? Como está caminhando para uma não ambientação, né? A gente vê que essa parte de APP, no geral, assim, né? A gente tem muito essa parte econômica em voga, né? A parte social acaba ficando meio para trás. Então, assim, é tão importante a gente estar falando e estar debatendo sobre esse tema. E a cidade de Teresópolis eu escolhi, no caso, essa cidade e esse bairro, porque foi um dos maiores danos, né, nessa tragédia. A gente, na madrugada do dia 11 para o dia 12 de janeiro de 2011, quando caiu a chuva, a gente não tinha dimensão do que tinha acontecido. E a gente fala que ainda bem que não caiu em outras regiões, porque se essa chuva tivesse caído em outras regiões, assim, teria sido ainda muito pior, porque foi uma chuva assim de uma intensidade absurda. E assim, foi bem impactante mesmo, principalmente Teresópolis, né? Que ficou fechada, todo o bairro fechado, a gente não tinha nem acesso ao bairro, só tinha acesso através com os bombeiros, através de alguns lugares até com botes, a gente ficou um pouco até sem acesso. E Teresópolis ela é uma cidade turística, né, da nossa região serrana,
ela é situada na Serra dos Órgãos e ela, na verdade, é a região mais alta da Serra do Mar. Todo o município está inserido dentro da bacia do Rio Paquequé, que nasce lá no sopé da Pedra do Sino e drena para o Paraíba do Sul. Ela foi fundada em 1891 e possui atualmente como principais atividades econômicas o turismo, indústria, o comércio e a agricultura. Só frisando que nessa catástrofe a gente não vê só a área urbana, ela foi assim, a área rural também de Teresópolis foi muito atingida, assim como aqui, né, como Cuiabá, Friburgo, São José, Areal. Então a gente vê que a chuva foi deixando esse rastro de destruição. E o clima da região? O clima do município é ameno, com estações caracterizadas, né? No inverno as médias variam entre 10 a 15, esse inverno está até um pouquinho menos, né? Mas é uma variação média. O regime de chuva também varia durante todo o ano, sendo que essa parte do inverno, o período de estiagem, as médias pluviométricas variam em torno de 564, e no verão a chuva é bem mais acentuada, né, com a média pluviométrica do mês de dezembro em torno de 1.140 milímetros. É muita chuva para o verão, então geralmente quando começa a chegar verão a gente já fica um pouco tenso, né? E ao que tudo indica, pode-se destacar desde já fatores-chave da vulnerabilidade do município de Teresópolis, as chuvas de intensidade extraordinária. Primeiro, o relevo do local, né? Ele é um local montanhoso, com muitas áreas, muitas construções e muitas estradas e toda interferência antrópica nos relevos das montanhas. Então, toda essa ocupação irregular nas áreas de preservação permanente, tanto de topo de morro como declividade 45 graus, e principalmente nas margens dos rios, e também a fragilidade e insuficiência dos sistemas de drenagem. Foi feito um estudo e o sistema de drenagem de Teresópolis ele é muito ineficiente. Então, assim, para essa água poder escoar e voltar, drenar de volta ao solo, né, para completar o ciclo, ela não tem muito, a gente vê ali a área central muito pavimentada, como todas as cidades, né, e aí acaba tendo essa ineficiência do sistema de drenagem. E o que foi esse evento climático de janeiro de 2011? Então, entre os dias 11 e 12 de janeiro, a região serrana do Rio de Janeiro ele foi atingida por chuvas de alta intensidade em um período muito longo, o que ocasionou a morte de mais de 900 vidas, muitos desaparecidos e grande prejuízo material para as pessoas. Esse aqui é um cenário geral, né, de toda a região serrana. E essa tragédia foi resultado de 3 eventos chuvosos somados com a ocupação irregular do solo em áreas de preservação permanente. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente tem uma ideia de como, se não houvesse essa ocupação, quantas vidas não teriam sido poupadas num evento, né? Então, o primeiro evento foi um período chuvoso, que atingiu a região entre os dias 2 e 11 de janeiro, encharcando o solo. Então, veio chovendo, aquela chuva, né, constante, do dia 2 ao dia 11. Eu lembro que eu estava de serviço na sexta-feira dessa semana e eu recebi uma ligação dizendo que tinha formação de nuvem atípica em cima da região, com previsão de alerta, e na época a gente não tinha esses alertas que a gente tem hoje. Isso também a gente trouxe, né, de aprendizado dessa época, que é o sistema de alerta, né? Hoje a Defesa Civil ela envia, quem se cadastrar, né, consegue receber. Então ela envia esses alertas de chuva, de vento. Tem também vários medidores, né, para ver a vazão do rio. Quando tem enchente, a previsão de enchente eles já mandam também. E a gente recebeu, no caso, foi até eu que atendi o telefone, e eu lembro que eu liguei para minha chefe, ela falou assim, olha, eu nunca recebi uma ligação dessa, de Brasília falando isso, mas assim, vamos avisar a Defesa Civil, e a gente avisou, só que tinha um período, né, de tempo, e a gente também não sabia ao certo onde que seria essa chuva, né, e acabou que no segundo evento foi justamente esse período chuvoso, que juntou com as chuvas pré-frontais de intensidade forte por 32 horas. Então,
além dessa chuvinha que já vinha, depois do dia 10 ao dia 12, começou essa intensidade, essa chuva mais intensa. E o terceiro evento, que foi a formação de uma cumulus-nimbus, com a umidade proveniente lá da Amazônia, realimentando, que ocasionou chuva de altíssima intensidade nas cabeceiras dos vales, por um período de 4,5 horas, na noite do dia 11 para o dia 12. E foi justamente nessa noite que aconteceu toda a tragédia. Aqui eu trouxe uma imagem dessa cumulus nimbus, né? Que é essa nuvem à direita, ela tem um topo tipo uma bigorna e ela é muito grande verticalmente. Então ela tem uma grande concentração, um grande volume nela e por isso ela dá todo esse volume de água, esse volume rápido, né, intenso da água naquela região. Eu trouxe também essa imagem é uma imagem do IMET do dia da madrugada do dia 11 para o dia 12, e nessa área pretinha aqui, né, que está com esse quadrado, a gente pode ver que o nível de chuva ele estava no mais alto, entre 200 a 250 milímetros. E isso, assim, é a coisa mais rara de acontecer. A gente praticamente não vê chegando a esses níveis tão extremos, que foi a combinação desses fatores com a cumulus nimbus. Então, essa chuva ela ocasionou o aumento da vazão dos rios, associada à corrida de massa, detritos, lamas, rochas de encostas, caracterizados por movimentos ao longo das drenagens, aumentando ainda mais o volume e a velocidade da água e potencializando o rastro da destruição. Então, o que aconteceu? No alto dessas montanhas... Desculpa, deixa eu beber uma água. No alto dessas montanhas, a gente começou a ver todo esse escorregamento de massa, de pedras. Quem foi a Teresópolis ou quem viu imagens, era assim absurda o tamanho dessas rochas que se deslocaram, né, dessas encostas, e elas vieram pelos rios, aumentando esse volume. E aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente teve relatos de morador que disse que parece que veio uma onda, né? Então, assim, a água veio aumentando, aumentando, e de repente veio aquela onda mesmo, assim, enorme, que foi justamente o quê? Acredita-se, né, que essas árvores, rochas, os detritos, no geral, eles se acumularam em certos pedaços, fizeram pequenas barragens, e quando vinha maior volume de água e massa, essas pequenas barragens estouravam e vinham como uma onda para cima do restante do rio. Então, isso aumentava e potencializava tanto a velocidade quanto o volume dessa água e desse rastro de destruição. Por isso que, na maioria dos lugares, as pessoas não conseguiram sair das suas casas, porque não foi uma coisa que foi aumentando aos poucos o volume, ele veio como uma tromba d'água mesmo, que a gente chama, né? Aquele rastro enorme, aquele grande volume de água. Então, aqui eu trouxe uma imagem, à esquerda, essa aqui é lá da localidade de Teresópolis, essa foto da direita, que inclusive ela ficou super famosa. Na esquerda, a gente vê a parte antes, né? Como é que era antes de Teresópolis. Essa parte pretinha aqui no meio, depois eu vou mostrar uma outra foto ali, era onde passava o rio. Então, a gente pode ver que as APPs estão completamente tomadas, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E nesse caso aqui, a gente consegue ver que não foi só a população de baixa renda. A gente vê uma população também com uma renda maior, com casas com piscinas, né, com casas de um padrão maior, que também foram completamente devastadas pela enxurrada. Na foto da direita, a gente vê o mesmo local. A gente pode até ver pelos telhadinhos aqui, né? Os 3 telhadinhos são essas 3 construções. E olha como é que o rio tomou completamente a área de preservação permanente. No caso, a faixa marginal todinha dessa localidade. Então, a gente vê que um rio que aqui ele parece, né, nem tão largo, a dimensão que ele tomou com detrito, com lama, com árvore, com pedra, com tudo. E vem destruindo, né? Aqui é uma vista aérea, né, da localidade.
como é que era. E na direita é uma foto que do mesmo local, né? Só que dá para ver mais em cima, mais para a cabeceira, onde a gente vê também o grande rastro de destruição que fez lá em Campo Grande, em Teresópolis. Essa outra aqui, ela na direita, na esquerda é a mesma, né? Na direita já é agora uma foto da obra pós-tragédia, né? Que foram feitos o estudo e toda a obra nesse rio, contenção de encostas mais para cima. Tem algumas telas também de proteção para evitar, né? Para diminuir o impacto de possíveis, né? De novos deslizamentos na cabeceira. Então, o estudo promovido pelo meio ambiente, ele mostra que o número de vítimas nas enchentes e deslizamentos ocorridos em janeiro de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro está diretamente relacionado à ocupação irregular de áreas protegidas, como as áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal. Essa foto, as duas fotos, né, ela vai mostrar, lá também, né, na região do Campo Grande. Essa parte, essa linha azul é o rio, né? Essa linha pontilhada amarela é a área de preservação permanente que deveria estar desocupada. E embaixo a gente vê o rastro de destruição que ela atingiu somente a área de preservação. A gente pode ver que raros pedaços, só que assim, ó, que também parece que não tinha residência, que é esse pedaço aqui, né? Que foi afetado fora da área, mas o restante está praticamente toda ela dentro da área de preservação permanente. Então, toda a área atingida nessa região aqui, ó, ele foi dentro da área de preservação permanente. Aqui são algumas fotos de lá, do Campo Grande. Na primeira a gente pode ver, né, eu coloquei ela para a gente poder ver, ó, aqui a árvore, está vendo, que estão caídas aqui em cima do rio, né? Então, isso daqui que eu falei que ocasionou essas pequenas barreiras que foram acumulando essa água e depois, quando estouravam, vinham com esse fluxo. Nessa foto de baixo, a gente vê uma pequena ponte aqui, ó, e essa pequena ponte, ela justamente ela ajuda a segurar a água e ajuda a aumentar essa velocidade, né? No caso de uma enchente. Aqui a gente pode ver, ó, tanto uma igreja quanto uma escola construídas, duas construídas em área de preservação permanente. Essa igreja ela hoje já está restaurada, mas ela foi completamente tomada em volta dela. A escola também a gente pode ver a marca de água, a água passou, ó, em cima do telhado, na altura do telhado que chegou, então ela foi completamente invadida pela água. Nessa outra imagem, olha, aqui em cima, a gente vai ver as construções lá, ó, em 45 graus, estão no app. Aqui embaixo, essa foto, foi justamente tirada, ela é numa margem de um rio, aqui era um rio, e aqui era uma encosta, justamente nessa região que está aqui, ó, que está apontando nessa seta. Ela estava aqui nessa região e ela foi completamente também destruída. Aqui é uma outra foto também da região um pouco mais para baixo, que a gente pode ver a mesma coisa, ó, o rio com a área de preservação permanente pontilhada em amarelo e embaixo como que a destruição foi nessa área de preservação permanente. Ela impactou justamente na área onde não deveriam estar essas casas. Esse aí foi o mapa de risco feito pelo INEA, né, depois da tragédia, com imagens aéreas. Então, foi feito todo um estudo e um levantamento, né, de vazão, esse tipo de estudo do rio. Essa área vermelha, ela é justamente a área de alto risco, de risco iminente. Então, todas essas casas que estão marcadas em vermelho, elas teriam que sair, né? Teve vários pagamentos, né, de indenizações para que as pessoas saíssem dessas casas. Então, foi feito, na época, várias negociações, e até hoje está sendo feita, né, dessa região. E a parte em amarelo são as áreas de alto índice de alagamento. Então, a pessoa poderia optar de ficar ou não ficar. Já na área vermelha era de iminente, né? Então ela teria que sair dessa faixa marginal.
Aqui é um pouco mais para baixo, também a gente consegue ver, ó, aqui tem uma casinha, tá vendo? Essa área aqui, ó, já não tem nada, mas ela está em risco iminente. E a parte de baixo é a mesma coisa. Esse foi do Rio Imbuí, que é lá na localidade. E aqui é o do Rio Príncipe. Olha a quantidade de casas dentro da área de preservação permanente com iminente risco de novamente serem cheias, né? Então, isso aqui, como eu falei, foi feito após a catástrofe, né? Então, todas essas casas marcadas em vermelho, elas têm um iminente risco de alagamento. Aqui é um pouco mais abaixo, né? Jusante do Rio. Então, um pouco a Rio Príncipe agora, também mostrando as casas um pouco mais abaixo. Aqui tá vendo a área de alagamento amarelinha, que dá para a gente ver alguns amarelinhos, que ele tem também um alto risco, mas a pessoa podia optar por ficar. E eu fiz um resultado, né, de toda essa pesquisa. Eu fui lá, entrevistei essas pessoas, e aqui eu compilei um pouco desse resultado, do que aconteceu, do que a gente conseguiu aferir com essa pesquisa. Então, o estudo ele mostrou que todos os entrevistados afirmaram que as suas casas não foram vistoriadas pela Defesa Civil antes da tragédia. Então, nenhum deles tinha a casa condenada ou como área de risco antes da tragédia. A maioria das pessoas, 88%, afirmaram que conhecem meios de preservação ambiental e todas afirmaram que se esforçam para não degradar e que essa preservação é dever tanto do governo quanto da população. E mais da metade disse que pode contribuir mais para ajudar a preservar. Então, uma grande parcela desses entrevistados afirmaram isso. Em relação aos rios, a pesquisa mostrou que 83% dos entrevistados acham que os rios são fixos e não podem mudar o seu leito. Então, eles acham que o rio passa por ali e que ele não vai mudar em hora nenhuma. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O rio, ele toma vários rios depois da catástrofe, inclusive, eles mudaram de curso. Então, o rio, ele vai, sim, mudar seu leito, às vezes por ação antrópica ou às vezes por causa de uma cheia. 64% não souberam opinar sobre a função e a importância da mata ciliar do comportamento de um rio. Então, se a grande maioria, né, mais da metade, não sabe qual é a importância e a função que ela exerce, como ele vai preservar aquilo que ele não conhece, que ele não sabe, dessa importância dele travar a água, dele não deixar essa velocidade da água aumentar. Então, se ele não sabe disso, ele acaba não preservando. E apenas 38% concordaram que a retirada da vegetação aumenta os riscos. Mais da metade dos entrevistados afirmou que é seguro morar próximo ao rio. Porém, 70% consideram que é risco morar próximo à encosta. Então, olha só, mais da metade diz que para ele é seguro morar na beira do rio, que não tem problema, que ele consegue ver a chuva chegando, o rio enchendo e sair de casa. E a gente viu que não foi isso que aconteceu, né? Então, a catástrofe ela mudou a rotina de quase a totalidade dos entrevistados, sendo que 72% teve a sua casa atingida, dos 80% que afirmaram que moravam próximos ao rio. Então, só 8% ali, né, dos entrevistados que moravam próximo não tiveram sua casa atingida. Praticamente todos os entrevistados perderam amigos em decorrência do desastre. A pesquisa também mostrou que a maioria concorda que os desastres naturais não podem ser evitados. E a gente vê que, na verdade, o desastre natural, se ele não tiver uma ação antrópica no local, pessoas na área de preservação, ele não vai virar desastre, né? Então, se a gente não tivesse tantas casas dentro dessas áreas de preservação e tantas casas em encostas, a chuva viria, uma grande intensidade, de repente atingiria uma outra casa, mas não seria um desastre natural tão de grandes proporções como foi, né? 72% disseram que as casas afetadas não estavam em local impróprio. Então, eles acham
que a casa foi afetada porque foi realmente uma chuva de grande vazão, mas eles não estavam no lugar errado, que eles poderiam estar nessa margem dos rios. E a maioria disse que o poder público não foi atuante e presente durante a catástrofe. Então, eles acham que o poder público não fez muito por eles, tanto na época, né, como antes. E eu queria deixar uma pergunta, né, aqui no fim da apresentação, que qual é a solução? O que a gente pode fazer diante disso tudo, né? O que a gente pode tirar de lição e o que a gente pode tirar mesmo de aprendizado? Qual é a solução para isso tudo? Né? Eu vejo como a educação ambiental. Na verdade, a gente precisa educar a população, a gente precisa educar tanto na escola como em veículos, né, de massa, de maneira geral, internet, tudo. A gente precisa educar essa população para que essa população ela tome ciência e tome consciência do que é área de risco, do que é área de preservação, do porquê preservar, que não é só preservar para deixar lá o mato crescer, igual muitos falam, já falaram para a gente, mas é uma situação para garantir a sua própria moradia, para garantir o seu bem-estar, para garantir o bem-estar do outro. As pessoas, elas às vezes não têm noção de quando elas, por exemplo, elas fecham, que elas margeiam o rio, que elas colocam um muro, por exemplo, na beira do rio, que ela está tentando resguardar a casa dela, mas que a água vai vir com velocidade, vai bater naquele muro e vai voltar contra a outra casa do vizinho que está mais à frente, com maior velocidade, de repente atingindo a casa do vizinho. Então, a gente precisa, sim, através dessa educação ambiental, dessas mesas, né, como está sendo feito aqui, de que a gente possa realmente dialogar com a população, dialogar com as pessoas, que a gente possa mostrar, porque é muito triste quando a gente vê assim, tantas famílias sendo destruídas. Né? Lá em Teresópolis, tem uma das comunidades carentes lá, que em uma dessas chuvas abriu um buraco dentro da casa da pessoa e a pessoa caiu dentro do buraco, dentro do rio, porque ela tinha construído em cima do rio. Então, assim, às vezes também a gente não sabe como é que era aquela situação ali antes, comprou a casa depois, etc. Então, assim, a gente precisa realmente, eu acredito que através de ações também do poder público, cobrar ao poder público, aos nossos governantes, políticas públicas mais incisivas, né? Fiscalização mais incisiva, para que a gente possa diminuir, né, esse tipo de tragédia. Eu queria abrir aí se alguém quiser fazer perguntas. Não sei se a Luciana quer falar alguma coisa. Oi, Débora, quero te agradecer aqui. Agora vou pedir abertura aqui para que todos possam aí abrir suas câmeras para que a gente possa começar a falar um pouco, né, a conduzir aqui a nossa mesa aqui. Eu mesma fiquei aqui assustada com tudo que ocorreu. Eu tô com uma dúvida aqui muito grande que me veio, né, porque você falou fez toda a tua pesquisa, verificando o que as pessoas consideravam ali de perigoso ou não, né? E eu fico pensando aqui, como é que o INEA ele está ali realizando essa conscientização ou uma fiscalização ali depois dessa tragédia? Porque quando você demonstrou ali a igreja, você colocou que a igreja já foi, né, revitalizada. E eu fiquei assim, poxa, mas espera aí, essa igreja estava numa área que não deveria estar. Né? E não é, no caso, somente uma pessoa que está perdendo a sua casa, é um local público. Uhum. Então, isso me preocupou bastante. Eu queria saber um pouquinho, se você pode falar um pouco sobre isso. Então, a gente continua com essas ações de fiscalização, tanto lá em Teresópolis quanto aqui em Petrópolis, né, e na região, principalmente na região serrana, que é a região que eu atuo, né, só que são questões muito delicadas, porque envolvem todo um poder público, né? Então, por exemplo, a igreja, o que foi falado na época, a gente queria, né, demolir, aí a população pediu, porque falaram que era um local de concentração de pessoas em horários específicos, né? Então, já estava lá, já era da comunidade, então, por isso que ela foi até numa situação de
de resgate mesmo da cultura deles, porque quando você perde tantas casas, igual foi lá, você perde a cultura do local, né? Então, assim, as pessoas às vezes não querem sair de lá porque já estão ali familiarizadas com seus vizinhos, com seus amigos, né? Então, eles acreditam que essa, no caso específico da igreja, né? Eu lembro que eles pediram para que continuasse lá por ser um local, assim, de referência para eles, que a igreja se manteve de pé, que a igreja... E ela está uma certa distância do Rio, né? Ela não está, assim, tão próxima. E foi o que eu falei, hoje a gente tem essa demarcação de FMP. Então, lá foi feita uma faixa contínua, foi demarcada uma faixa contínua. Está ali no estúdio, agora eu não lembro qual é a faixa, se foi de 15 metros ou de 30 metros, mas ela foi feita uma faixa contínua, e dentro dessa faixa contínua que a gente procurou retirar as pessoas. Mas, assim, é muito complexo, sabe? Assim, é uma situação extremamente complexa a gente fazer essa retirada, né, de pessoas, porque é mais o valor sentimental também. É minha casa, eu não quero vender minha casa por esse valor, né? Aqui eu construí, aqui foi da minha avó, foi do meu avô, foi, sabe? Então tem toda a questão também emocional, não é só de valor. Então, assim, o poder público, ele olha o valor, né? Mas eu fico me colocando no lugar da pessoa, eu olharia como a parte emocional também, né? Eu acho que é o caso da igreja, a questão emocional, cultural do local, né? Ok. Mas a gente continua fazendo, tá? As fiscalizações, assim, inclusive com desapropriação, isso aí tudo. Essa parte da desapropriação é sempre complicada, porque a gente sabe que a gente olha ali, olha o valor médio de metro quadrado aqui nessa região e tal, mas existe toda a questão ali emocional ali que não é envolvida nesse momento, né? Tá certo. Muito obrigada. O Anderson acho que tem uma dúvida aí também. Tá. Como sempre, eu tenho muitas, né? Mas eu vou pegar um gancho já com a pergunta da Alê também. Eu fiquei com, assim, quando a gente está lidando com alguns órgãos, a gente sempre fica com dúvida, né? Qual é o papel de cada órgão? E quando você começou a citar que o INEA só tem 10 agentes fiscalizadores, né? E que só atende a 10 cidades, eu fiquei com a dúvida, né? Qual é o papel que o INEA tem no estado inteiro, em termos de fiscalização? E, e, e já ficou evidente, né, que o quantitativo para fiscalizar ele é bem pequeno. E eu fico com dúvida também, assim, como que a gente pode acionar o INEA ou qual seria o órgão correto para a gente acionar? Já que o INEA está mais voltado para a parte de FMP, e E acho que a Débora só um saiu, né? momento, a Débora caiu. Vamos aguardar um pouquinho. Aproveitar e lembrar o pessoal presente que todos devem preencher o formulário aqui para depois receber certificado. Tá? Acho que para a gente, nós aqui da CCSS, né, o Anderson, a Renata, aqui, a Luciana, podemos continuar falando sobre essa questão, né, porque é tão importante para que as pessoas entendam por que a gente voltar nesse papel, né, de falar de uma tragédia lá de 2011, que já tem 10 anos, mas que a gente verifica que está tão atual aí, né, que ainda tudo pode ocorrer novamente. Então, eu vou deixar aqui. Luciana estava pedindo para falar, pode falar, Lu? Eu estou só preenchendo aqui o formulário, que é para eu acompanhar o recebimento de e-mail. Tá, então eu vou deixar o Anderson falar, que o Anderson estava aqui obrigada, já com a fala, Lê. por favor. E, assim, o que mais me preocupa, né, na pesquisa da Débora, é uma pesquisa super interessante, né, é que os dados são preocupantes mesmo após a catástrofe. E isso mostra que a gente está falhando, né, como agentes educadores, e a gente tem que atuar de uma forma mais efetiva, né, na comunidade. Então, a gente tem que ver meios, né, de atender a demanda da população como um todo. E a Suzana, né, tem trabalho de educação ambiental também, a gente tenta fazer nas nossas disciplinas, mas só que a gente não tem uma abrangência tão grande, né? Sim, acho que Suzana aí nessa questão, Voltei principalmente, dessa disciplina dela de educação ambiental, consegue puxar bem isso. A Débora já está entrando aqui. Enquanto ela se ambienta, Su, você poderia falar aí com o Anderson sobre isso. E aí, assim que ela se ambientar, a gente já começa a conversar com ela novamente. Pode ser? Boa Eu aqui de noite, novo. gente. Tá me ouvindo?
Estamos sim, Débora. Estamos, Débora. A gente só estava conversando aqui enquanto você caía, né, falando da importância da educação ambiental, da importância da informação chegar para as pessoas. E aí o Anderson estava falando que a nossa abrangência enquanto educadores, ela é pequena, porque é exatamente isso, né? A educação ambiental, ela tem que estar em todos os espaços, né? E todos os espaços são espaços pedagógicos, né? Qualquer lugar é um lugar pedagógico, é um lugar de aprendizado. E a gente precisa realmente ter mais líderes e mais formas de isso chegar à comunidade de diversas outras maneiras, né, para além, né, da formalidade da instituição de ensino. Né, é isso. E tanto é que a própria diretrizes básicas, por exemplo, de ensino, né, que começou efetivamente agora, né, depois da lei da educação ambiental ser de 99, somente a partir de 2015 que a gente viu algo um pouco mais efetivo na cobrança pela educação ambiental em todos os níveis de ensino, por exemplo. Então, se nem dentro da escola a gente consegue, tendo lei, né, trabalhar de forma efetiva, obrigatória, com fiscalização, quanto mais fora da escola, né? Então, a gente vê, por exemplo, que nas instituições de ensino superior, começou agora, nas avaliações de curso, ver que esse tema obrigatoriamente tem que passar de forma transversal, né, nos cursos. E enquanto disciplina, que é o nosso caso, no caso do nosso curso, a gente tem essa disciplina, ela só é possível em ensino superior ou mais, né? E que esteja trabalhando com metodologias, né? Então, é isso que prevê. Então, se já é tão difícil na instituição formal, né, na instituição de ensino, imagina isso fora da escola para atender realmente essa população toda aí. E só para eu fechar minha fala, eu gostaria só de deixar uma pergunta também, que eu não sei se eu perdi alguma parte, que eu fui receber meu filho chegou meio febril da creche, que eu gostaria de saber quais os estudos que se tem, esses estudos aqui em Petrópolis, e quais são as áreas que realmente são perigosas aqui, e se existe alguma intervenção, né? Se existe alguma tentativa de conversar com essas pessoas para que elas saiam, algum tipo de indenização, se existe alguma coisa nesse sentido. Obrigada pela palestra e pela presença aqui com a gente. Obrigada, Suzana. Então, aqui em Petrópolis, que eu tenho conhecimento, tá? Porque isso é uma coisa assim, que envolve vários entes, né? Então, é o ente federativo, né? O municipal, o estadual. Então, assim, quando a gente fala de desapropriação de área de risco, a gente envolve DRE, a gente envolve INEA, a gente envolve a CEA. Então, é uma série de fatores. Em Petrópolis, eu só conheço, nesse momento, a área de Cuiabá, que foi a área que foi afetada. Então, lá em Cuiabá, a gente tem todo o programa que foi feito de desapropriação, né? A gente, inclusive, entregou, né? A gente não, né? O município entregou aquelas casas para pessoas que estavam desalojadas, né? E também em áreas de risco, que é aquela lá do Rivete. Então, foi feito aquele condomínio lá para várias pessoas que recebiam esse aluguel social. E aí, nesse caso, abrangia, né, várias áreas, mas eu só tenho conhecimento mesmo de Cuiabá. Não como área de risco, tá? Mas como área que foi feito um estudo, né? E dentro desse estudo, eu tenho esse mapa de risco, inclusive lá de Cuiabá, do Rio Santo Antônio, que a gente tem, e as casas que foram, né, desapropriadas e que o pessoal foi discutido a respeito de indenização. É claro que, como eu falei lá no início, a gente tem várias outras áreas. Se uma chuva dessa caísse no Alto Independência, por exemplo, você imagina a quantidade de vítimas que não daria. Ali a gente fez um estudo, na 24 de maio, também, por causa daquelas casas ali na 24 de maio, é absurdamente precário. As casas têm janela para dentro do leito do rio, assim. É dentro do leito mesmo, o leito está aqui, a janela está aqui, sabe? É dentro da calha do rio. Então, assim a gente fez, eles tinham um projeto, inclusive, do Ministério da Cidade, para justamente indenização, desapropriação, mas assim, não sei em que pé tá. Eu cheguei na época a fazer algumas vistorias lá, a pedido do Ministério Público, mas eu realmente não sei. Eu sei que tem uma verba
para lá. Por isso que eu estou falando que é tão importante a gente conhecer e a gente brigar por essas coisas, sabe? Porque às vezes chegam essas verbas e chegam esses estudos para a gente fazer e as pessoas continuam lá, continuam morando na área de risco por causa de toda essa burocracia, né, que acontece. Então, eu sei que lá tem também esse do Ministério da Cidade, mas em outras localidades eu realmente não sei se tem alguma coisa a respeito dessa apropriação. Então, mas existem muitas áreas aqui em Petrópolis, então, com esse perfil perigoso, né? É. Não, são muitas. Assim, eu teve uma época que não poderia, até hoje não pode, né, ligar energia elétrica, instalar o relógio de luz, tem autorização da gente, né? Hoje passou com a prefeitura. Então, eu cheguei a trabalhar nessa área quando eu voltei de Teresópolis, e eu cheguei a trabalhar nessa área aqui, assim, era absurdo alguns pedidos que você via realmente, sabe? Então, assim, a gente, infelizmente, tinha que negar, eram pessoas dentro das calles do Rio mesmo. Você via que qualquer cheia ia levar aquela casa embora, né? A gente sabe que hoje, assim, essa questão habitacional é muito complexa. A pessoa precisa ir morar, né? A pessoa precisa de um lugar, né? E isso é direito dela, né? A gente viu lá no meu primeiro slide, é assegurado pela Constituição o direito dela à moradia, mas uma moradia segura, não uma moradia em que vai levar risco. Então, assim, são muitas áreas na cidade. Se a gente realmente, essa chuva, que ela ficou concentrada ali naquela região do Cuiabá, estou falando aqui por Petrópolis, né? Se ela tivesse atingido 24 de maio, Independência, Carangola, a gente teria, sim, um número de vítimas assim, absurdamente maior do que a gente teve na cidade. E, inclusive Teresópolis, né? Se atingisse outras áreas, como o Meudon, por exemplo, também a gente teria um aumento dessa quantidade de vítimas, justamente por elas estarem nessas áreas de risco e de proteção ambiental. Obrigada. Anderson, você estava falando um pouquinho quando a Débora caiu, você quer continuar? Sim, eu vou tentar resumir, por causa do tempo também. O INEA, você falou que o INEA aparentemente não tem um quantitativo ideal, né, para fiscalização, e a educação ambiental a gente tenta englobar também essa questão do cidadão participar desse processo. Eu vi que no site do INEA tem acho que é fala.br, que a gente pode fazer denúncia, mas Sim. qual tipo de denúncia que a gente pode fazer? E aqui, qual é o papel do INEA como um todo, dentro de todos os órgãos? Que o INEA está na FMP e as APPs como um todo não é isso? Se eu entendi bem? Não, isso. Na verdade, assim, o INEA, ele atua hoje. Hoje, pelaquela lei complementar 140, ela dividiu a responsabilidade com os municípios, né? Então, o que o município licencia é a competência do município fiscalizar. Então, se, por exemplo, até dentro de APPs, hoje é FMP, hoje mudou um pouco. Se o município ele licencia, ele tem poder de licenciar aquela área, então ele também é um agente fiscalizador daquela área. Então, assim, no caso, a faixa marginal ela é demarcada pelo INEA, porque o INEA é o ente que vai fazer essa demarcação. Então, todas as faixas de demarcação hoje, até o dia de hoje, não sei amanhã porque eles estão querendo passar alguma coisa para o município. Então, hoje, toda a faixa marginal é demarcada pelo INEA. Então, vamos supor, uma pessoa quer se licenciar, mas o licenciamento é pela prefeitura. Ela faz todo o licenciamento pela prefeitura e aí a demarcação é feita pelo INEA. Então, ela pega essa demarcação, leva para a prefeitura e a prefeitura, em cima dessa demarcação, vai licenciar ou não o empreendimento. Se a prefeitura estiver licenciando, o agente fiscalizador é a prefeitura. Se não for, o agente fiscalizador é o INEA. E é claro que, assim, tem as ações conjuntas, né? Então, assim, a gente atua tanto essa parte de empresas, né, de licenciamento, quanto fiscalização, por exemplo, de passarinheiros, junto com a parte federal também, né, com a Polícia Federal. A parte também de fiscalização do desmatamento, toda essa parte. Aí, o que acontece? Quando a gente chega no local, a gente vê que não é atribuição nossa, a gente, de qualquer maneira, notifica aquele ente, né? No caso, a prefeitura, para que ele tome ciência de que a gente foi naquele lugar que está acontecendo determinada situação.
E Te respondi, a era pessoa que isso? denuncia. Era isso, e agora eu só quero complementar para finalizar. A pessoa que denuncia, ela tem o anonimato, e além do anonimato, se tiver, né, tem alguma maneira da gente acompanhar isso? Se realmente foi fiscalizado, Sim. qual foi o resultado final, né, da denúncia? Sim, hoje em dia a denúncia é feita, como você viu lá, né, através de um portal único, né? Então a pessoa liga para esse portal único, ela pode pedir o anonimato, e ela recebe um número de denúncia, né? E através desse número ela consegue acompanhar o que foi feito daquela fiscalização, né? Se ela foi feita, se não foi, o que que aconteceu, o que que foi o resultado da fiscalização. E aí é realmente assim, é anonimato mesmo, nem a gente às vezes sabe quem denunciou, né? Agora chega para a gente através desse telefone. Que é uma central única, né? Obrigado pela resposta. Eu tenho outras perguntas, mas se meus colegas quiserem fazer, eu posso deixar para depois, se tiver tempo, tá? Eu queria falar um pouquinho também. Primeiro agradecer, né? Eu confesso que eu assisti tudo sem porque eu só lembrava do momento lá do Vale do Cuiabá, né? E eu estava trabalhando naquele dia e não sabia absolutamente nada. Eu fui avisada de tudo que aconteceu por meus parentes e amigos de Niterói, porque eu estava no centro de Petrópolis, eu não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Porque quando eu fui comunicada, que eu liguei para algumas pessoas, petropolitana, porque no caso eu não sou, eu cheguei em Petrópolis em 2009, final de 2009, né? E aí as pessoas também não sabiam, e a partir daquele momento é que a gente começou a procurar informações a respeito, ligar o computador em canais, né, que pudesse passar alguma informação, e foi assim, foi um susto muito grande, né? E depois do resultado de tudo, uma coisa de um tamanho assim gigantesco e que a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente não tinha noção. E, no entanto, tão próximo, né? Assim, porque não é distante, né? Então, assim, foi muito difícil, assim, foi um momento em que a gente senta e você faz o quê? Nada. Você não pode ter, você não pode tomar uma iniciativa, vou fazer o quê? Vou me voluntar, vou fazer o quê? Não tem nada que você possa fazer, né? E isso ficou, isso marcou, eu acho que marcou todo mundo, e principalmente o petropolitano, isso para sempre, né? Mas, assim, o que eu queria observar com você é, assim, eu sempre morei em área rural, né? Sempre morei. E o que eu observo é que as casas mais antigas, as casas, assim, de 50 anos, elas não são construídas próximas aos rios. Não tem essa coisa. Aqui, né? Eu estou falando aqui de Niterói, né? Porque eu morei aqui a vida inteira. E quando eu vejo essas fotos, né, que você sinaliza, mostra tudo em cima do rio, assim, eu fiquei com uma curiosidade. A partir de que momento começou essa invasão de uma área que me parece era conhecida? Porque se você observa até um determinado ponto, não sei que década, de 50, 40, 60, as casas eram construídas longe dessa área, que hoje é demarcada, a que momento isso começou, né? Eu ia perguntar, vocês têm alguma pesquisa que relaciona esse fato? Né? Em que momento as pessoas esqueceram que já existia, porque não é possível, né, um conhecimento desse comportamento natural dos rios, né? Eu acho eu não sei se você tem conhecimento de alguma pesquisa sobre isso. Olha, eu agora não lembro em qual delas, porque como eu estudei tanto para fazer esse trabalho, a gente acaba, né, passando por várias vertentes. Mas, por exemplo, em Petrópolis já tinha um certo costume. Na verdade, desde a época do Major Frederico Queller, as casas eram construídas, no caso, o fundo para o rio. Então, a arquitetura era justamente, e aqui foi o contrário. Aqui, a população que não tinha onde morar, ela acabou subindo a encosta. Mas aqui na cidade já era cultural isso. Você vê que desde a época de Queller,
as casas já começaram a ser, essas casas mais antigas do centro, você pode ver que elas têm o fundo virado para o rio, né? Justamente para a parte de esgoto, mas não era tão próximo, tá? Realmente, assim, elas tinham um certo distanciamento. Eu acredito que, assim, nessa pesquisa ela deu a data, mas assim, eu não consigo lembrar. Foi justamente na época que o governo ele foi para Brasília, a capital do Brasil foi para Brasília, e nessa época, 60? eu acho que foi 60? 60, não foi? E nessa Acho que época sim. foi que começou a grande movimentação de pessoas, tanto para o Rio de Janeiro, para São Paulo, por causa de indústrias, né, do aumento de empregos. Então, por causa desse aumento de empregos, gerou uma maior problema habitacional. E aí eles começaram a construir onde tinha. Então, era na beira do rio ou no alto do morro, né? Aqui a gente, em Petrópolis, a gente brinca, ou a gente mora na beira do rio, ou a gente mora no alto do morro, porque realmente a gente não tem tanto espaço, né? A verdade é que a cidade, tanto Petrópolis como Teresópolis, como Friburgo, ela não tem tanto espaço que não seja essas áreas. Mas essa pesquisa, eu não sei se tem outras, tá? Eu lembro que foi a partir dessa época, no caso, você está falando 60, eu não lembro o ano, mas foi quando foi a capital para Brasília. Porque a gente até observa que as indústrias, né, no caso as indústrias têxteis, elas dependiam do rio para a sua fabricação. Isso existia um movimento porque eles usavam a água como produção de energia, né? Uhum. Mas assim, as moradias, a gente observa mesmo, né? Aqui em Niterói, por exemplo, eu observo muito isso. E aí, de um tempo para cá, tudo foi para próximo. Foi tudo assim, para próximo dos rios, né? E esse caso aí de Petrópolis, se a gente for observar a posição cultural, né, de colonização, né, existe também o fator histórico do uso do rio para ser saída de esgoto, de tudo, né? Isso tudo também tem que ser observado, que lá na Europa eles já usavam isso. Sim. Então, quando chegou aqui, já veio fortemente. Também pode ser isso, mas mesmo assim tinha um respeito, né? Tinha um certo respeito. E se a gente pegar a imagem da época muito antiga, a gente vê foto de vez em quando divulgando, essas fotos de décadas atrás, a gente vê já os alagamentos no centro de Petrópolis, né? Então você vê que é uma coisa assim de décadas que sempre existiu, era uma área de escoamento, né? Era a área que o rio, porque o rio ele é dinâmico, né? Ele não é estático, igual eu falei. Então quando ele tem essa vazão, ele tem que extravasar para algum lugar. Então ele tem essas áreas de várzea que ele extravasa. E hoje assim é uma pena que justamente dos projetos foi paralisado, eu não sei por quê, que eram justamente fazer parques fluviais na beira do rio, porque o parque fluvial ele impede que novas construções se agreguem e ele leva essa população para dentro desse parque, como? De maneira a se beneficiar daquele parque fluvial, né? Aqui em Petrópolis tinha esse projeto, ele foi paralisado, eu não sei por que razão, mas é uma pena, porque é uma maneira do rio extravasar, é um lugar que o rio extravasaria, mas que quando ele não extravasasse, a população teria esse acesso, né, a esse parque fluvial. Entendi. Só mais uma coisinha. As pessoas elas têm uma certa resistência a essa informação, não tem? Muita. Certa não, é muita. Entendi. É muito difícil, por isso que eu estou falando, Então, questão assim, de educação mesmo. Isso, sabe? eu ia falar o seguinte, então haja realmente intervenção em educação ambiental para que a gente consiga atingir, e o mínimo, porque se as pessoas com exemplos e conhecimento mantêm essa resistência gigantesca, aí realmente vai complicando cada dia mais o nosso objetivo de construir ou de chegar até a essas pessoas com essa informação, né? Eu faço parte do projeto da educação ambiental na escola e a gente sempre fala que vamos começar pelas crianças para ver se a gente começa do zero. É como se a gente estivesse começando do zero, a Suzana daqui a pouco fala, porque é como se a gente estivesse construindo uma
uma ideia crítica nessa criança com esses novos conceitos, essas novas discussões que nós temos sobre esse assunto. Muito obrigada, Débora. Renata, agora é contigo. Sim, eu estava baixando minha mão aqui. Então, quero agradecer também, né, Débora, a tua disponibilidade. E antes de eu falar, só queria saber se tem alguém que está aqui na sala que queira fazer alguma pergunta para a Débora, tirar alguma dúvida. Sintam-se à vontade, vocês podem colocar a pergunta no chat, como a gente já sinalizou ali para vocês, ou podem também abrir o áudio e fazer a pergunta para ela, porque não é uma mesa redonda que só a gente fala, né? A gente quer também ouvir vocês, né? E aí eu queria, né, primeiro, assim, fazer uma colocação com o que a Luciana falou e com relação ao que a Débora sinalizou muito, que em relação à questão de educação ambiental. E a Débora falou, olha, as pessoas não querem sair, mas elas chegaram ali por um motivo, essa questão delas construírem as margens do rio, principalmente a população de maior vulnerabilidade, é que se você parar para pensar, você economiza com tubulação de esgoto, né? Você não tem até o acesso à água. Petrópolis e as regiões serranas foram assim, a gente não tinha água potável aqui, a gente tem o chafariz da Câmara Municipal ali, que era uma fonte, né? Que as pessoas iam para pegar água. Então, assim, é muito mais fácil você ficar localizado às margens do rio. Isso é desenvolvimento humano, né? Os índios fazem assim, todos os seres humanos se desenvolveram em torno dos rios. Só que agora, aqui, por ser uma região de encosta, eu acho que Petrópolis, a gente tem Petrópolis, Friburgo e Teresópolis, a gente tem os dois problemas, que como a Débora colocou lá na primeira imagem, é um problema da encosta associada à questão do rio. Então, a gente fica meio sem ter para onde correr para construir, né? Então, você acaba ficando nessas localidades. Aí eu queria saber da Débora, assim, a gente como instituição, né? Você fosse uma fala sua que foi, a gente precisa brigar por essas coisas, né? A gente entende que nós gostaríamos, a Luciana tem junto com a Suzana um projeto de educação ambiental. Esse projeto que está aqui, né, que é a CCSS, é um projeto para também promover a educação ambiental, levar esse conhecimento, mas assim, o que a gente pode fazer? Porque eu vou falar, assim, ser bem sincera, aquelas tuas imagens olha, aqui é a faixa de proteção ambiental, e aqui estão as construções. A gente poderia ter acesso a material desse tipo para fazer outros eventos de divulgação, né? Ou, de repente, levar as comunidades, porque, como você disse, se esse evento ocorre nas cabeceiras dos rios aqui, dos rios menores, né? No Caxambu, no Bonfim, no Vale das Videiras, onde você tem todos esses pequenos rios, se acontece um evento atmosférico desse que a gente não tem como evitar, como que as pessoas agem? Né? Então, assim, eu não sei como que a gente pode ajudar nessa conscientização. Você que é de um órgão público, como que você poderia orientar a gente? Olha, vocês podem seguir essa diretriz, porque isso daqui, visto que você esteve lá em loco, isso aqui pode ajudar. Então, eu acho que, assim, a principal, eu acho, coisa é difundir essa informação. Então, assim, quantos aqui, por exemplo, sabiam que essa área de preservação permanente era área de risco? Então, assim, quantos de nós sabemos? Eu, por exemplo, vou falar por mim, tá? Eu, antes de trabalhar no INEA, eu não sabia. Entendeu? Então, assim, e eu já fazia, né? No caso, eu já fazia vários cursos nessa área. Eu não sabia. Quando eu entrei no INEA, eu descobri, caramba, é mesmo? Não pode construir, é proibido, é área ambiental? Eu não sabia disso. Então, assim, primeiro, eu acho que difundir realmente essa informação. Como vocês têm esse núcleo de educação ambiental, difundir isso realmente para os alunos, né? Para que trabalho de formiguinha. Então, assim, difundir para que aquele um fale para o outro, que às vezes tem um conhecido que comprou, acontece muito, gente. A pessoa compra o terreno e tem um rio, um curso d'água dentro, e aí quando ela vai construir, mas eu não posso, mas por quê? É meu,
eu comprei justamente porque eu gosto de morar perto dessa água, eu escuto demais isso. Então, a pessoa, assim, ela não sabe que ela não poderia comprar, que aquele terreno não seria viável para uma construção. Então, eu acho que primeiro é realmente difundir essa informação. E essas imagens, elas são disponibilizadas pelo INEA, né? Então, assim, a gente tem, dentro do INEA, a gente consegue disponibilizar algumas imagens como essa. E uma outra informação que eu acho importante é justamente esse alerta da Defesa Civil. Então, a Defesa Civil, ela tem um telefone, você pode se cadastrar. Então, assim, eu estou numa área de risco, ou eu estou numa área que não é de risco, mas eu quero ficar informada. Você pode se cadastrar e, assim, eles emitem esse alerta. Agora, eu achei isso bem interessante, porque você vê, na época, lá em 2011, a gente não tinha isso. Eu recebi esse alerta e foi até interessante, porque eu mesma recebi. Então, assim, e eu não sabia o que eu fazia com essa informação na época. E a minha chefe também não sabia, minha chefe estava há anos dentro do Instituto, ela falou, eu nunca recebi isso, porque realmente, quando a gente viu um evento desse, a gente não, pelo menos a nossa geração não viu um evento... A foto que você colocou é assustadora. Não é... A gente não consegue nem entender a dimensão daquilo, porque a gente não entende muito do processo, mas é assustadora. Eu jamais imaginaria um acesso, isso que você mostrou para a gente naquela época, a gente nem chega a pensar na nuvem, né? Não chega. Você não vai pensar nisso. Então, você imagina, assim, a gente não tinha essa discussão. Eu lembro que na época até a Defesa Civil falou para mim, você deu o alerta para a gente, mas a gente ia fazer o quê com essa informação? Eles não tinham essa rede. Então, assim, você vai botar toda uma população, porque você não sabe aonde que aquela chuva exatamente iria cair. Então, ela caiu ali em Cuiabá, mas ela poderia ter caído no Bonfim, ela poderia ter caído no Independência, ela poderia ter caído, sabe, em diversos lugares. Então, até que ela chegue, você não tem essa dimensão. Né? Então, quando a gente recebe o alerta hoje, é um alerta assim, dentro das próximas tantas horas, previsão de chuva moderada a forte, previsão de vento moderada a forte. Então, assim, se você mora numa área de risco, você já sabe que você pode cair naquele lugar ali. E uma outra situação também que eu acho importante é que a gente conscientizar essas pessoas, né? É o que eu estou falando, vocês, através desse trabalho de formiguinha, dessas pessoas que estão em área de risco, que o alerta é alerta mesmo. Ninguém emite alerta assim, eu vou emitir um alerta para a pessoa sair de casa, porque ela tem... Não, se está emitindo alerta, se a sirene está tocando, é para ela sair, não importa que está chovendo, não importa que é de madrugada, porque assim, é a vida dela, é a vida da família dela. Então, pode não acontecer nada, graças a Deus, mas e se acontecer? Então, assim, a gente viu relatos, principalmente, eu acompanhei muito aqui em Cuiabá, das pessoas falando que, assim, do nada veio a água, sabe? O rapaz falou que ele subiu, ele falou que começou a subir as escadas e a água começou a subir atrás dele, a escada. E aí ele abriu o telhado e foi para o telhado e se agarrou na chaminé, ali no buraco do sapo. Ele se agarrou na chaminé e ele falou que via aquela escuridão agarrado na chaminé, a água. Ele falou que a água chegou junto com ele. Então, você imagina, assim, a velocidade dessa água. Não foi uma coisa assim que a pessoa... não, eu vou esperar, porque se começar a subir, eu vou sair de casa. Né? No caso de uma situação que foi, não dava tempo de sair de casa. Então, assim, a gente realmente fazer esse trabalho de conscientização. Né? E se precisar de alguma coisa, eu me coloco à disposição de conseguir, de imagens, entendeu? A gente quer fazer uma outra atividade, entendeu? Vocês podem me chamar, eu estou à disposição para liberar o que eu puder liberar para vocês em relação a isso. Débora, então, assim, eu agradeço muito em nome do grupo todo que está aqui, dos nossos ouvintes, né, de quem está participando e ouvindo você. E, assim, é um trabalho realmente que eu acho que a gente pode fazer. O Anderson colocou aqui que vocês têm uma série de livros, de material, cartilha, relatório, artigo, né? Então, eu acho que agora é a gente tentar participar disso como estrutura institucional nessa educação na região serrana como um todo, para levar essas informações de uma forma mais concreta, né, mais efetiva, a princípio para os nossos alunos, né, porque são moradores dessas áreas, e em seguida a gente espalhar, né, isso de uma forma mais eficiente.
Então, eu quero te agradecer e saber que a gente pode contar com você, né, para nos orientar com isso daí. Com certeza, a gente futuramente vai ter mais eventos tratando disso, tá bom? Ainda mais agora, começando o verão, a gente vai começar a notar isso daí tudo, tá? Então, você quer falar alguma coisa, Lu? Oi, Débora. Desculpa. Também a respeito da nossa participação em relação a políticas públicas, né? Então, assim, a gente realmente acompanhar o que está sendo votado, principalmente na nossa cidade, né? Plano diretor, tudo isso que está sendo votado, a gente também, vocês como instituição, a gente como, não só como poder público aqui, eu estou falando como cidadã agora, a gente realmente acompanhar esse tipo de votação, porque a gente fica, às vezes, meio sem saber o que está se passando, e as coisas são votadas, são feitas, a gente não participa, e aí depois não tem como mais a gente brigar por aquilo, né? Então, a gente também acompanhar essa questão da política pública nas nossas cidades. Isso é muito importante também, a gente tomar as rédeas dessas decisões, né, para o nosso município. Débora, muito obrigada, então, por você ter trazido esse assunto que é muito importante para a nossa região, muito importante para a nossa comunidade, né, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade de uma forma geral, né, extra-Cefet. E eu quero agradecer a presença de todos aqui, em nome da CCSS, em nome do Cefet Campus Petrópolis, em nome do Cefet RJ, e peço para vocês, a gente é uma comissão de coleta seletiva solidária, a gente tem uma página no Instagram, uma página no Facebook, então se vocês quiserem seguir a gente, seguir as ações que a gente vem realizando, vocês podem ficar à vontade, e o certificado será emitido para vocês, para todos em breve, mas lembre-se que precisa ter preenchido a planilha que está aí no chat, tá bom? Do mais, então, boa noite e obrigada pela presença de todos. Obrigada. Boa noite, obrigada. Até a próxima. Muito Boa noite, obrigada. pessoal. Obrigada. Até. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Cauã,